exemplo, eu morava num bairro e as minhas clientes ideais não estavam nesse bairro. Então eu anotava onde as minhas clientes ideais estavam. Então se você mora numa cidade, mas você quer atrair clientes de outras cidades que vão vir até você ou que você vai se deslocar até elas, anota essa cidade. Ah, Isis, tem mais de uma. Serve? Tudo bem, não tem problema. Pode ser uma região também, tá? Então você quer atrair pessoas que moram na região tal, porque ali é a galera que tem o perfil que eu gosto, que tem a condição financeira de me contratar, enfim, para e pensa. Outra coisa importante de anotar, faixa etária. E não, a faixa etária não é tipo assim, qualquer um pode me contratar. Então minha faixa etária é de 18 a 55, 95, não. Faixa é um bloco, lembra que é público-alvo. Não é porque você colocou que você quer atingir clientes de 25 a 35 anos que uma mulher de 36 anos não possa te contratar. Não é isso, tá? É só porque quando você bota ali uma faixa etária, você consegue entender mais sobre a sua comunicação, a forma que você vai falar com essas pessoas. É uma linguagem mais formal, uma linguagem mais descontraída, é uma linguagem mais jovem. Eu vou dar um exemplo do meu começo na fotografia, que fez muita diferença. Eu comecei na fotografia com 18 anos. Então, as primeiras pessoas que eu comecei a fotografar eram as minhas amigas. Então, também era uma galera nessa mesma faixa etária que eu, 18, 17, 20 e pouquinho, tá? E aí eu começava a atrair as amigas dessas minhas amigas. E elas também tinham 20 e pouquinho, 17, 18, 19. E aí eu comecei a entender que depois, quando eu queria entrar no meu nicho principal de gestante e tal, quando eu comecei a atingir gestantes com essa faixa etária, normalmente, não tô dizendo que é errado nem nada disso, mas as pessoas que estavam vindo até mim, grávidas, com 21, 22 anos, não eram pessoas que tinham planejado aquela gestação. Então, o que eu queria não batia ali com que era a realidade daquelas pessoas. Então, a fotografia era um luxo que elas não podiam pagar, justamente porque financeiramente, né, a gente sabe que o filho é um custo realmente, tem muitos gastos, né? Então, a foto não é ali o feijão com arroz, né? Não é o leite, não é roupa para criança. Então, não tava ali nas necessidades básicas. Então, sempre era tudo muito caro. E aí eu comecei a rever esse ponto e eu entendi que a idade, nesse caso, fazia diferença. Eu comecei a atingir nessa idade pessoas que não estavam morando junto, então, tipo assim, não estavam montando o quartinho do bebê, não tinha, né, um relacionamento ali que eu podia fotografar e contar a história do casal. Para vários detalhezinhos e coisas que eu queria, a idade não estava condizendo com o que eu queria, tá? Então, onde mora fez diferença, a idade também. O momento de vida dessa pessoa, né? Então, você vai fotografar casamento, então você tá falando com noivas. Ela tá numa fase dos preparativos, então o que ela tá pesquisando na internet? Uma pessoa que tá grávida, ela tá pesquisando o berço, ela tá pesquisando enxoval, ela tá pesquisando obstetra, ela tá pesquisando essas coisas desse universo. Então você tem que entender sobre o momento de vida do seu cliente. Para quem fotografa mulheres, uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento, ou que já tá no relacionamento há muito tempo e quer se sentir bem, ou uma pessoa que simplesmente quer fazer fotos novas para atualizar a rede social, ou é uma pessoa que está começando o próprio negócio e aí ela quer também as fotos para a marca dela. Anota isso, tá? Você também pode anotar, e isso aqui é até legal de falar, porque sempre que eu via, quando eu estava começando, quando eu estava num momento parecido com o de vocês, que eu via alguém falando de público-alvo, eu me lembro das pessoas que estavam dando conteúdo falarem assim: você tem que saber quanto seu cliente ganha. E eu ficava assim, gente, fiscal do imposto de renda que eu vou ter que virar, né? Como que eu vou descobrir quanto que o meu cliente ideal ganha? Não tenho como saber. Não vai, a conta não vai fechar. E aí eu ficava assim, mano, como? FBI vai ter que, né? Vou ter que fazer o quê pra descobrir quanto que essa pessoa ganha? Ou então vou ter que ser muito cara de pau e perguntar como é que funciona isso, né? Então, por isso que eu aqui agora, como mentora de vocês, não vou falar pra você descobrir quanto que seu cliente ganha, tá? Mas eu vou te falar algumas coisas que vão te fazer ter uma percepção, sem precisar perguntar nada,
para o seu cliente. Então, por exemplo, você vai começar a observar, e as redes sociais ajudam muito com isso, né? Eu sei que rede social às vezes engana, né? Mas você vai começar a ver algumas características, que é o seguinte: a sua cliente, ela costuma viajar para fora do país? Para dentro do país? Como é que é o estilo de viagem dela? Ela viaja, ela acampa, ela fica em um hotel pique em Dubai, ela viaja, ela gosta tipo de conhecer o Brasil inteiro, ou não, ela sempre faz viagem internacional. E aqui eu não tô falando o que é melhor e o que é pior não, tá? Tô falando pra você observar a característica da sua cliente, tá? E você vai começar a anotar isso, você vai começar a achar padrões, digamos assim, tá? E isso é com o tempo mesmo. Quanto mais gente você fotografar, mais você vai entendendo sobre o seu público. Quanto mais assertiva vai ficando sua comunicação, essas características do público vão melhorando, vão mudando, tá? Então, estilo de vida, ela sai pra comer fora, ela sai pra noitada, ela usa qual celular, né? É Android, é iPhone? Se você for pra uma sessão com uma cliente, qual foi o carro que ela foi te buscar? Ou qual era o carro que ela entrou, né, e chegou na sessão? Você pode pesquisar isso, até porque eu me lembro de estudar sobre renda das marcas de carro. Porque eu tinha alguns gráficos, né, que eu fui pesquisando na internet e isso ninguém me ensinou, tá? Isso é o meu lado curiosa também, falando, cara, eu quero entender isso daqui. Então, o que eu posso achar se ninguém tá me falando que eu preciso pesquisar? Como que eu posso, por conta própria, ir descobrindo, pesquisando, tá? Então, faça isso também. E aí, uma das pesquisas, assim, totalmente aleatórias, que eu não sabia no que ia dar, mas eu fui fazendo, eu achei algum artigo, falando sobre população brasileira, né, que eu atendo clientes aqui no Brasil, qual era a renda média, e aí é pesquisa mesmo, feita pela empresa, não por mim, de pessoas que compram carro da marca tal. Então, cara, quem tem uma Ferrari, para ela ter uma Ferrari, quanto que ela ganha para poder manter essa Ferrari? Quem tem um carro tal, de tal a tal preço, né, que a gente sabe, a gente consegue, até em concessionária, em site de loja, a gente consegue ver quanto custa um carro, né? Então, tá na média a partir de... Então, quanto custa um HB20? Quanto custa um Onix? Quanto custa um Jeep? Tá? Então, você vai ver ali as categorias. Então, custa de tanto até tanto. Com banco de couro fica mais tanto. Então, eu fui começando a entender isso, tá? Não é que o carro do meu cliente responde isso pra mim, mas eu fui entendendo. Você vai começando a entender, cara, essa noiva investiu no mínimo 300 mil nesse casamento aqui. Mas por que você sabe disso? Porque o espaço foi 100, a cerimonialista você sabe, conversando com ela, que ela cobra em torno de 20 mil, e a decoradora que ela contratou é de sei lá quanto, e tinha flor pra caramba, e você sabe que flor é caro no casamento, e a mobília tal. Então você vai começando a conhecer o seu mercado. E a gente vê isso nos doces, na decoração, quem trabalha com festa infantil, mesma coisa, tá? Então, aos poucos, você vai conhecendo o seu público-alvo. Você consegue ver isso pela decoração, né? Então, parece ter contratado uma arquiteta ou não. É uma casa mais simples, é uma casa mais elaborada, é uma casa que dá pra ver que, tipo, ela não fez reforma ou passou por uma reforma, tá tudo do jeitinho dela. A gente consegue perceber essas características. Quando você fotografa um casamento, quando você entra nesse mercado, você começa a entender. Você começa a ver, cara, casou no lugar tal. Esse lugar aqui, sem um tapetinho na porta, custa 80 mil. E tem outros lugares que vão ser 10 mil, 5 mil, 30 mil, 50 mil. Então você vai começando a entender a realidade. Me diz aí se tá fazendo sentido pra vocês, tá? E aí você vai entrando cada vez mais nesse universo do seu cliente. Conseguiram perceber que várias coisas aqui que eu falei, acho que quase tudo, né? Você não precisou perguntar nada pro seu cliente, talvez a idade, né? E isso também não precisa ser de um jeito interrogatório. Você pode conversar com a sua cliente e perguntar: você tem quantos anos? Que demais, vocês estão juntos há quanto tempo? Você pode ir conversando com a sua cliente. E às vezes ela vai falar: eu sou contadora, não sei o que. Que legal que você é contadora. E aí você pergunta pro marido: você faz o quê? E você trabalha com o quê? Aí você vai conversando com o seu cliente. Você pode também fazer algumas perguntas de forma delicada, né, com bom senso. E aí, entrando nesse universo de cliente, você começa a entender o que ele busca, com o que você está competindo, a atenção e o dinheiro também do seu cliente.